Entramos em 2022, ainda com o espírito quebrado por 2 violentos anos de Covid-19, mas crentes de que o pior já havia passado e que à nossa frente teríamos finalmente os nossos loucos anos 20. Mas eis que tudo mudou outra vez e outra vez ficámos sem chão. A guerra na Ucrânia está a manchar de sangue um país e 2 povos e a atiçar uma perigosa combustão económica e social na Europa. Um velho novo léxico entrou na vida dos portugueses. Inflação, aumento do custo dos bens essenciais, taxas de juros a subir mais rapidamente do que o previsto, crise energética. Enfim, 2022 está a doer forte como sal numa ferida. E 2023... imaginamos que é o ano de todas as incertezas. 2024 talvez ainda mais. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, peço a Luís Marques Mendes, advogado, político e comentador da atualidade nacional e internacional, que ponha os binóculos que tão bem lhe conhecemos e me ajuda a olhar para 2023 e a perceber o que aí vem. E aproveito que o Pode Pensar faz um ano, este podcast está agora a comemorar um ano de existência, é por estes dias, a passagem do aniversário. Também aproveitamos para refletir sobre os 30 anos, é outro aniversário da DEC Proteste, com um observador privilegiado da linha do tempo portuguesa, que é Marques Mendes. 3 décadas depois de inaugurada a busca pela escolha acertada da DEC Proteste, na altura com um teste a detergentes em pó, mantém-se sólido o pilar que guia a ação da defesa do consumidor: independência. Os detergentes esses nunca saíram do radar da DEC Proteste, mas há tanto mais que em 30 anos passou a caber na palavra consumo. Bem-vindo ao Pode Pensar, muito obrigado. Luís Marques Mendes. Obrigado pelo convite. É um prazer. Em primeiro lugar, parabéns. Muito obrigado. Em segundo lugar, à DEC, pelo aniversário da sua fundação e ao podcast. Muito obrigado, em nome do podcast e em nome da DEC Proteste. Muito Primeira pergunta para o cidadão Luís Marques Mendes, mais do que outra das suas reencarnações ou encarnações, se quiser. Luís Marques Mendes tem de pagar contas, ir ao supermercado, provavelmente, por combustível no carro, aquecer a casa no inverno. Olha para 2023 e o que é que viu? O que é que o inquieta mais? Um pouco tudo. Porque acho que 2023 é mais ou menos um ano da tempestade perfeita. Porque nós temos a guerra, que vai continuar provavelmente em 2023, e é a primeira vez em muitas décadas que nós temos uma guerra na Europa. Até agora estávamos habituados a ver guerras muito à distância, agora temos uma guerra na Europa, é connosco. Uma guerra deste tipo é a primeira desde a Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda, desde 45. Sim. E, portanto, já são muitas décadas em que todos nós, portugueses, ocidentais e especialmente europeus, achávamos que a paz era algo definitivamente adquirido. Tal como nós achamos sempre que a democracia, que a liberdade são direitos perfeitamente adquiridos. E com o tempo vamos percebendo que não são assim tanto quanto isso. É preciso ir fazendo permanentemente pedagogia em torno destes valores. Mas, portanto, voltando ao meu raciocínio, temos a guerra, que é de facto uma situação atípica, absolutamente excepcional, inesperada. Temos a inflação, que já vinha de antes da guerra, já vinha na parte final da pandemia e que se agrava, evidentemente, com a guerra. E uma consequência também do tempo pandémico, não é? Claro, exatamente. Começou aí. Sim. O fenómeno da inflação, que é algo que nós já há mais de 20 ou 30 anos não conhecíamos. Eu ainda vivi o tempo de altas inflações, mas uma parte grande da população já não. E isto é um imposto escondido que come salários, come valores, sem as pessoas praticamente se aperceberem. Como se isto não chegasse, nós temos subidas enormes, taxas de juros. Nós na Europa ainda não vimos nada. É uma pena, já agora deixe-me só fazer parênteses, é uma pena que os bancos não façam também refletir isso nas taxas dos depósitos. Mas acho que vai ser inevitável. É uma questão de tempo? Vai ser inevitável, é uma questão de tempo. Okay. No próximo ano parece-me que isso é inevitável. Porque para já só compensa ir para os certificados da Forro. Exatamente, para os certificados já está a compensar. Mas os depósitos acho que é mais inevitável, mais mês, menos mês. Porquê? Porque os bancos vão repercutindo as orientações das decisões do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu tem andado um pouco atrasado nesse plano relativamente à Reserva Federal Americana e, portanto, vamos ter, infelizmente, uma subida das taxas de juros, que também é mau, do ponto de vista do investimento e do ponto de vista do consumo. Ou seja, nós juntamos aqui uma componente de inflação
de guerra, de subida dos taxas de juros e de uma ameaça muito séria de recessão. Porquê? Porque a grande novidade em relação a 2022, que é o ano que está a acabar, a grande novidade que podemos ter no próximo ano, infelizmente, é uma recessão. Uma recessão a começar na Alemanha, que é muito natural que comece ainda este ano, e noutros países, e portanto que pode eventualmente atingir toda a zona euro. Portanto, há neste momento uma grande incerteza. Ou seja, 23 é o ano da tempestade perfeita, quer dizer, é quase impossível acontecerem coisas tão fora do lugar, tão atípicas e tão mais do ponto de vista das pessoas. Porque, por exemplo, nós tivemos a Troika. A Troika foi uma situação dramática. Foi uma situação psicologicamente, politicamente, socialmente dramática, com cortes de salários, com cortes de pensões. Mas a situação hoje é diferente, mas nós vivemos duas realidades, dois pressupostos que não existiam na altura. Quer dizer, não havia um problema de guerra em que há os problemas de segurança e os problemas económicos associados. E não tínhamos também um problema, sei lá, de inflação, que toca desde logo nos bens alimentares e na energia. Portanto, do ponto de vista... Era um problema grande, mas um problema circunscrito àquela área. Era circunscrito. Evidentemente que há determinados setores, como pensionistas, funcionários públicos, evidentemente não passaram bem, porque tiveram cortes em concreto, efetivos, reais. Portanto, isto custa. Mas agora há estes cortes indiretos por via da inflação, uma vez mais em setores grandes como pensionistas e reformados, mas tem o resto da população que se sente atingida por subidas brutais. Por exemplo, citando aqui a DECO, que eu costumo citar periodicamente nos meus comentários, o cabaz alimentar que a DECO Proteste preparou, com 60 e poucos produtos, a sua evolução de 24 de fevereiro até aos últimos dias é de um crescimento da ordem de 15%. 15% é mesmo acima da inflação que o governo espera. Isto é dramático do ponto de vista da inflação não é igual, nós vemos a média, mas depois setorialmente há coisas dramáticas. Na parte alimentar, e portanto o mérito é da DECO Proteste, eu tenho usado nos meus comentários de 15 em 15 todos dias. Todos os domingos na SIC? Não direi todos os domingos, mas faço 15 em 15 dias para não amassar, também muito. mas é muito útil porque na parte alimentar vê-se que apesar de todos os esforços que têm vindo a ser feitos, incluindo de fiscalização, os preços dispararam. Dispararam muito acima da inflação. Quer dizer, é quase o dobro da inflação prevista. Portanto, 2023, infelizmente, falando com verdade, é um facto um ano difícil para as pessoas e para as famílias. Falou aí da Europa, e nós já vamos até centrar-nos um bocadinho mais na Europa e até depois também no orçamento, nas propostas de orçamento do Governo para 2023, mas eu era capaz de até sugerir agora um voo um bocadinho mais alargado. Sim. Quando olhamos, como disse, e muito bem, claro, que a Alemanha é provavelmente o motor económico da Europa e provavelmente vai entrar em recessão, e são más notícias para nós, Portugal. Claro. É um dos nossos maiores parceiros, se não o maior parceiro económico, compra-nos muita coisa, portanto em recessão vai comprar-nos menos. Temos uma China também com um crescimento muito abaixo do que é esperado, e depois este congresso do PCC, do Partido Comunista Chinês, aquela coisa opaca, aquele partido-Estado que está a aumentar esta tensão com Taiwan, com os Estados Unidos. Temos a Coreia também a criar mais problemas. Temos o Irão e Israel neste momento também. Provavelmente vamos ver como é que a coisa evolui com a aproximação do Irão, a eventual aproximação do Irão à Rússia. Israel poderá ter de tomar posições. Uma pessoa pensa nisto e fica a pensar que o mundo está um sítio muito perigoso. Está muito perigoso, sem dúvida. E sobretudo eu acho que isto é um choque para a generalidade, por exemplo, dos europeus e dos portugueses. Porquê? Porque, com exceção de algumas elites, a generalidade das pessoas, incluindo pessoas que viveram, já são poucas, o período da Segunda Guerra Mundial, deram por adquirido que, por causa do projeto da União Europeia, por causa da NATO e por causa de várias outras razões, o fim da Guerra Fria, que o mundo estava definitivamente diferente, e definitivamente diferente para melhor. E a fé no futuro era sempre grande, não é? E que o problema da paz, da segurança internacional, eram dados mais ou menos adquiridos, e de repente há um murro no estômago.
de repente há um morro no estômago. Os exemplos que deu são muito paradigmáticos. Quer dizer, nós temos, por um lado, uma guerra na Europa que já não estávamos minimamente habituados, nem imaginávamos. Nós temos, de facto, cada vez mais um problema sério entre os Estados Unidos e a China. Mesmo terminando a guerra, eu acho que esta bipolarização do mundo entre os Estados Unidos e a China é inevitável e a gente não sabe exatamente que consequências. É a nova política norte-americana. Saíram do Afeganistão zona do Indo-Pacífico, claramente para que o epicentro político global fosse centrado no Indo-Pacífico. E, portanto, isto vai ser uma realidade nova e uma realidade nova que vai gerar novas tensões internacionais. E provavelmente novos equilíbrios que serão de alguma calma, mas até lá chegarmos... Sim, claro. O problema é o até lá chegarmos e, sobretudo, o clima de tensão e a escalada que a dada altura, de facto, pode existir. Agora temos a escalada da guerra, mas podemos ter outras noutra ocasião. Acredita na possibilidade... Deixe-me só interrompê-lo, já que estamos a falar no Indo-Pacífico, porque isto é uma coisa que depois pode afetar-nos muito. Sim. Acredita na possibilidade... O discurso da China tem endurecido em relação a Taiwan. Parece perceber-se, dentro da própria China, que Xi Jinping está a deitar tudo fora o que Deng Xiaoping fez como doutrina e a voltar aos tempos de Mao, do homem todo poderoso, e agora provavelmente vai ficar o imperador da China até à morte. Exatamente. Ele obviamente está a observar o que a Rússia está a passar na Ucrânia, da dificuldade que está a acontecer. Acredita que o cenário de uma invasão de Taiwan possa acontecer ou é apenas para consumo interno? Quer dizer, acho que é possível, não me parece provável. Não me parece provável. Porque isso seria catastrófico para a economia mundial, não, diria. Acho que sim. Acho que é uma catástrofe do ponto de vista da segurança, do ponto de vista económico, do ponto de vista da relação com os Estados Unidos. Ia ser uma situação muito difícil. Não sei se desencadearia uma guerra do género que estamos habituados, mas ia ter inevitáveis consequências. Eu julgo que não vamos chegar a esse ponto. Não vamos chegar a esse ponto. Quer dizer, é relativamente compreensível algum tipo de alguma musculação, pelo menos no discurso que a China teve relativamente a Taiwan, depois do que aconteceu agora no mês de agosto, de algumas também investidas político-diplomáticas dos Estados Unidos no apoio a Taiwan. E, portanto, estas retaliações político-diplomáticas em retóricas acontecem sempre. Eu julgo que... E a China joga muito a longo prazo também, sim, não é? A China tem uma paciência histórica e, portanto, e sobretudo eu acho que a China tem aqui um tipo de intervenção e um tipo de inteligência política e diplomática bem diferente do da Rússia. É preciso vermos que a China cresceu muito nos últimos anos, neste momento atravessa uma crise séria, é por causa da política do Covid-0, mas não apenas por isso, e a China precisa imenso do Ocidente e da Europa para crescer e para se desenvolver. É filha da globalização, não é? Com certeza. Quer dizer, neste momento, eu julgo que a China, relativamente à invasão da Ucrânia, teve aqui uma posição que tem vindo a oscilar. No princípio, de alguma forma, com todas as cautelas, apoiou a Rússia. E eu acho que se convenceu que seria um conflito rápido e que não teria grandes consequências. A China está a perceber que, primeiro, o conflito é tudo menos rápido e, segundo, que tem muito mais consequências. E muito mais consequências que a perturbam. Perturbam mesmo a China, porque a China precisa economicamente da Europa, precisa economicamente dos Estados Unidos. Vimos agora sinais de contestação interna em Pequim, na altura do Congresso, que é uma coisa inaudita. Não é? Que é qualquer coisa de anormal também, de invulgar. Portanto, tudo para dizer o que não me parece, embora o epicentro político da política global vá estar transferido, apesar da guerra, na Europa, para a zona do Indo-Pacífico, não me parece que a questão de Taiwan, sendo sempre uma questão controversa, que vai dar origem a uma invasão tipo que aconteceu na Ucrânia. Isso não creio. Sim. Isso não creio. Agora, voltando à questão, de facto, o mundo está terrivelmente incerto, é um lugar comum, instável, imprevisível e muito perigoso. E depois há um conjunto, quer dizer, eu acho que nós vivemos uma situação muito desafiante em que os sinais de incerteza são brutais. Depois temos outros sinais
perigosíssimos de incerteza. O que vai acontecer nas eleições americanas deste mês de novembro próximo? Sim. Há uma incerteza, mas que pode ter influência na política local americana e na política global. Se o presidente Biden sai bastante fragilizado destas eleições intercalares, isso não ajuda. E depois, em 24, vamos ter o regresso de Trump? Por ele ou através de uma interposta pessoa? É outro sinal brutal. O que vai acontecer nos próximos dias no Brasil? Bolsonaro ganha? Quer dizer, eu espero que não, mas eu também esperava, a partir dos dados todos que as sondagens nos forneciam, que ele teria uma derrota bem mais pesada na primeira volta, e isso não Mas as aconteceu. sondagens podem enganar-se, Claro. especialmente no que toca à votação Sim, de Bolsonaro, não é? Exatamente. E, portanto, são tudo sinais de incerteza perigosos. Europa. Era para aí para onde eu ia levar agora a nossa Deixa-me dizer, conversa. Europa. Agora, Europa, União Europeia. Eu acho que a União Europeia está a viver um período em que tem desafios fortes, tem tido comportamentos muito corretos, mas tem vulnerabilidades imensas. Bom, os desafios, de facto, são todos estes desafios que se colocaram nos últimos anos da pandemia primeiro e da guerra a seguir. E acho que com alguns maus exemplos, mas de um modo geral, a Europa saiu-se bem. Saiu-se bem. Saiu-se bem na pandemia, com a questão da compra conjunta, das vacinas, com depois a bazuca para ajudar à reconstrução. Está a tentar também agora a compra conjunta do gás, de energia. E acho que, sobretudo, na guerra, a Europa demonstrou uma coisa excepcional. Unidade, coesão, determinação e muita coragem. Que ninguém estava à espera. Não, que ninguém estava à espera, incluindo o Sr. Putin. Sim. Quer dizer, eu pertenço àquele grupo que acha que a invasão da Ucrânia é consequência da ferocidão que o Ocidente, Estados Unidos e a União Europeia tiveram quando o presidente russo invadeu a Geórgia e o Ocidente subiu para o lado. Quando anexou a Crimeia e o Ocidente chutou para canto. Ou seja, Putin foi dando sinais e como é que se diz, esticando a corda, Exatamente. sempre a ver como é que reagíamos. Exatamente, e o Ocidente reagiu sempre de forma frouxa. Sempre de forma frouxa. Mas eu acho que ele escolheu aquele momento porque pensou em várias fragilidades ao mesmo tempo. Quer dizer, Biden, relativamente fragilizado com as sondagens em baixo, na sequência... Nunca foi muito popular também. Não, e não foi, mas depois caiu muito. Aquela Sim. saída desordenada do Afeganistão, que o afetou muito. Depois, de repente, tinha saído a líder da Europa, a senhora Merkel. E, portanto, Putin percebeu, há aqui uma fragilidade. As eleições em França deixaram Macron ainda mais frágil do que ele já era. Sim. A saída do Reino Unido da União Europeia, que evidentemente era uma fragilização para o Reino Unido e para a União Europeia, portanto, ele achou que tinha aqui um quadro perfeito para ter, uma vez mais, uma reação pífia do Ocidente. E foi aqui que a União Europeia foi extraordinária. Isso manda a verdade que se diga, mesmo tendo lá dentro o Sr. Orban e a Hungria e essas ligações e agora todas. a Itália. E a Itália, mas a Europa tem-se comportado lindamente, com unidade, com coesão, com coragem e com determinação. Diga-me uma coisa, a que é que se deve isso? que Porque é que se não deve? é muito. A que é que se deve essa união? Eu Porque acho- não seria de esperar. Não. Ninguém esperava isso. Não. E em função dos exemplos antecedentes, Exato. ninguém esperava. Eu acho que tem a ver, em primeiro lugar, com a opinião pública europeia. Quer dizer, os líderes políticos, sejamos francos, nacionais e europeus, têm os seus comportamentos e as decisões têm muito a ver com a sua opinião pública. Claro. Meu amigo, eu estive em 4 governos. Esteve? É, Já agora de 87 a 95, com Cavaco Silva. De 85 a 95. Tem toda a 10 razão, de anos, 85 a 10 95, depois 2 logo anos com 3 Durão governos, Barroso. Depois com Durão Barroso Sim. mais tarde. E, portanto, habituei-me um bocadinho a ver isso. Quer dizer, quando algum político lhe disser que não liga às sondagens, não acredito, é mentira pura. Quer dizer, é mentira. E no seu tempo liam todas Sim. as semanas o Independente, imagino. Sim, claro, o Independente e os outros jornais, que aquela teoria de que não se lia jornais é ficção, ficção científica. Agora, mas tudo para dizer que eu acho que esta reação muito positiva do Ocidente teve muito a ver com a opinião pública. Acho que a opinião pública portuguesa e europeia, em geral, apaixonou-se, de facto, pela causa da Ucrânia. E bem. E os líderes portanto, perceberam isso. Sim, exatamente. E os líderes perceberam isso e isso ajuda imenso à tomada de decisões. Mas também Ajuda pode mudar com o inverno que vem aí, Pode com mudar. a inflação, com isto tudo. E deixe-me dizer-lhe- Acha que vai mudar? Acho que não, mas estou preocupado.
acho que não, mas estou preocupado e explico-lhe o meu ponto de vista. Fiquei muito preocupado de ver aquela sondagem do Expresso há cerca de um mês, em que 32% dos portugueses, era a manchete do Expresso, admitiam como boa solução ceder à Rússia e ceder ao presidente russo. Sim. Quer dizer, 32% dos portugueses. Eu percebo que é algum desespero de causa em função das consequências da guerra no plano económico e social, mas é preocupante. Nós vamos ter agora um inverno em que, evidentemente, uma parte grande das pessoas na Europa vai passar mal. Já não é passar mal apenas do ponto de vista da inflação, é também do ponto de vista do aquecimento das suas casas. Talvez isto não chegue aqui a Portugal. Mas parece que este ano talvez o problema já esteja mais ou menos assegurado. Mas o Norte da Europa vai mesmo assim. O Norte da Pelo menos Europa vai pagar caro isso. Vai pagar caro. Sim. A energia, sobretudo, vai ficar caríssima. Ou seja, pode haver aqui uma mudança da opinião pública. Eu devo dizer que espero que não, mas tenho alguma preocupação. É nisso que Putin está a jogar, acha? Acho que está. Eu, de resto, acho que estão ambas as partes a jogar no inverno. Do ponto de vista militar e do ponto de vista económico-político. A Ucrânia, do ponto de vista militar, porque acha que o inverno que a Ucrânia conhece melhor que a Rússia pode ajudar do ponto de vista militar, da ofensiva militar. Os russos é o contrário. É que o inverno ajude, do ponto de vista dos sacrifícios económicos, a mudar a opinião pública europeia. Eu só faço aqui uma crítica aos dirigentes europeus. É que fazem pouca pedagogia sobre os valores que estão em causa na guerra. Sim. Quer dizer, se você reparar, o discurso dos dirigentes europeus, talvez com a única exceção da Presidente da Comissão Europeia, Von der Leyen. mas os discursos dos chefes de Estado e de Governo é um discurso centrado nas questões económicas, ou energéticas, ou militares. Mas não de valores. Mas não de valores. Sim. E esta guerra implica fazer essa pedagogia de valores. Quer dizer, por muito que nos custe, é muito importante explicar às pessoas que este também é o preço a pagar, é o sacrifício a pagar pela defesa da liberdade, da democracia, da paz, da soberania dos povos. E que não estamos a morrer, só temos é que passar mal. Há gente a morrer por isso. Não é? Exatamente. Sim. A morrer, infelizmente, são os ucranianos. Os ucranianos, Nós sim, não sim. estamos no palco da guerra, mas Pois. eles estão a travar uma guerra que é também, que tem a ver tudo com os nossos valores. E esta pedagogia é fundamental. Por exemplo, quer dizer, o Presidente da República, agora em Portugal, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro fizeram várias intervenções e acho que foram sempre, de um modo geral, oportunas quando foi o tempo da pandemia, o estado de emergência, em que se fazia a apologia dos valores e se criava esperança. A situação hoje é má, mas a situação vai melhorar e temos aqui este caminho. Eu acho que hoje é preciso fazer esta pedagogia E não em torno dos estão a fazê-lo. valores. Não estão, mas não é em Portugal, nem em lado nenhum. E se não se fizer esta pedagogia, o número de pessoas céticas, o número de pessoas que, por desespero ou por outra razão, começam a ceder, pode aumentar. Vai aumentar. Oxalá eu esteja enganado. Sim. Mas aquele número da sondagem do Expresso impressionou-me. Quer dizer, o que existe hoje já em França de perturbação, tudo. Acho que a pedagogia, neste momento a pedagogia em torno dos valores é essencial. Porquê? Porque nós temos que mostrar às pessoas, foi com isso que começámos a conversa, que aquilo que durante anos considerávamos realidades definitivamente adquiridas, não são definitivamente adquiridas. Quer dizer, a própria democracia, quer dizer, os ataques políticos à democracia vindos de alguns setores radicais, sobretudo de extrema-direita e tudo isso, são outra realidade. E, portanto, eu acho que em tudo tem que haver combate pelos valores. E o preço que os consumidores vão pagar, por muito que aceitem esses valores, há um preço que vão pagar. Estamos a falar da inflação, que com muita sorte andará a rondar os 9, quase nos 10%. Certo. Já agora acredita que poderá chegar em breve aos 2 dígitos? Depende do conceito de breve. Se me pergunta... 2023. Não, acho impossível. Nós andamos pelos 9, qualquer Acho que é coisa, impossível. muito. Quer dizer, a estimativa do Governo é de fechar este ano 22 com 7,4. E baixar 4 para Eu o estou próximo convencido ano. que Acha vai ser. realista? Eu não sou especialista, Claro. quer dizer, mas olhando para as previsões de vários organismos internacionais, eu julgo que é otimista o conceito de a meta de uma inflação de 4% no próximo ano.
Parece-me, quer dizer, mas não... Parece-lhe que o Primeiro-Ministro está a jogar naquilo que é a psicologia dos mercados, ou seja, Lagarde tem sido criticada por anunciar e depois fazer, e neste interim entre o anúncio e o fazer, os mercados entram em pânico. Os mercados deviam ir ao psicólogo, como eu costumo dizer, porque são muito nervosos. Sim. Mas a verdade é que isso acontece. E parece-me que temos um Primeiro-Ministro que tenta jogar na psicologia ao contrário, no sentido, calma, isto não vai ser tão mau como se imagina. Não sei se é tentar dar uma vitaminazinha aos mercados ou às pessoas. Vamos lá ver. O Primeiro-Ministro tem o seu estilo. Como eu tenho o meu estilo, como cada um tem o seu estilo. O Presidente da República classificou como irritantemente otimista. O Primeiro-Ministro é isso. O Primeiro-Ministro não gosta de dar notícias negativas. Não gosta. Quer dizer, ninguém gosta. Não gosta. Sim, mas ele particularmente. Sim. Eu acho que, vamos lá ver, eu na parte do orçamento, eu separo entre o orçamento e o discurso do orçamento. O orçamento é uma coisa, o discurso do orçamento é outra. Vamos então começar pelo orçamento ou quer começar pelo discurso? Não, pode ser, talvez melhor pelo orçamento primeiro para ter mais lógica. O que é que lhe parece este orçamento então? Acho que no essencial é prudente. Quer dizer, eu acho que a conclusão mais forte a tirar é de que é prudente. É prudente aonde? É um orçamento eminentemente virado para o exterior. Acalmar mercados. Acalmar mercados. Baixar a dívida. E o déficit. Exatamente. E, portanto, qual é a questão? É o fantasma da bancarrota. É o medo que os mercados olhem para nós como olharam há uns anos atrás. E façam subir as taxas de juros da nossa dívida. E a gente esteja de repente aí com uma situação como esteve. Como se chama o serviço da dívida muito alto. Temos de pagar muito pelo que devemos. Sim. E, portanto, é um orçamento que eu acho que é prudente e, nesse plano, acho que é de elogiar e acho mesmo que a oposição à direita, tipo PSD, sobretudo, não devem desdizer o seu discurso. Quer dizer, eu não gosto muito quando as pessoas, de repente, por razões de tática política, deitam fora a coerência. Quer dizer, porque parece que isto mudou. O PS agora quer das contas certas e o PSD parece estar a brincar com isso. Mas isso não é credível, está a ver? Esta é a parte em que o PSD tem que ter muito cuidado de não andar a dar o dito por não dito. Porque assim, Montenegro disse-o agora ontem, salvo eu. Mas não é a parte mais feliz dele, e ele pode fazer oposição, do meu ponto de vista, e bem, e tem feito várias coisas bem, mas não precisa de deitar fora a coerência, porque isso é uma perda de credibilidade. Ou seja, eu não tenho grandes dúvidas e gosto de ter um olhar com isenção sobre estas matérias. Se o PSD estivesse neste momento no governo, não faria um orçamento muito diferente deste. Deixe-me fazer então uma pergunta mais pessoal. Se o Luís Marcos Mendes fosse primeiro-ministro, podia ter sido, é daqueles acasos, não sei, mas podia ter sido, e até podia ser nesta altura, porque não? Sim. Mas se fosse neste preciso momento primeiro-ministro e tivesse que ter organizado um orçamento para 2023, teria privilegiado, tal como parece ter feito António Costa, o abate da dívida, acalmar mercados, como disse, um orçamento para fora, ou teria optado por correr mais riscos no sentido de gastar mais dinheiro em ajudar as pessoas? Não, as pessoas que precisam. Aliás, precisamos todos, na verdade. Deixa-me só dizer, franjas. Eu subscrevo o que está no orçamento, basicamente, em matéria de déficit e de dívida. Subscrevo. Já fiz elogios públicos a essa parte e não... e acho que fosse eu ou qualquer outra pessoa, digamos assim, na área do centro ou da direita, a fazer um orçamento nessa parte financeira, não seria substancialmente diferente. Estamos num fenómeno de Tina, there is no alternative. Nesta parte sim, quer dizer, mas eu não tenho... Deixe-me só traduzir para quem não percebe inglês, não há alternativa. Sim. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, em tempo de crises, como a que tivemos no tempo da Troika, como agora, eu acho que os orçamentos de Estado são sempre ao centro ou à direita. Sempre. Mesmo em países em que tem no poder gente das franjas? Sim, mas mesmo... Das franjas, quer dizer, radicais, mais radicais. Mas mesmo em Portugal, o Dr. Mário Soares, primeiro-ministro, há muitos anos, confrontou-se com uma situação dessa natureza e fez orçamentos completamente de direita. Ele assumiu que meteu o socialismo na gaveta, não é? Exatamente. Eu lembro disso. Eu acho porquê? Porquê? Porque este tipo de crises que nós temos envolve normalmente excesso de déficit, excesso de dívida. Qual é a grande forma de atuar aqui? Por muito que nos custe, é pegar nos grandes consumidores de despesa e diminuir. E, portanto, normalmente é uma política, de facto, mais desta natureza. Agora, onde é que eu seria diferente? Você perguntou-me o que é que faria. Eu, na parte financeira, não faria nada de substancialmente diferente. Onde é que eu acho que há duas áreas em que as coisas podiam ser diferentes? Primeiro, a área económica.
Quer dizer, a circunstância de estarmos nesta situação não nos deve fazer esquecer a economia. E, normalmente, as crises são também momentos de oportunidade. Há um dado que é muito pouco falado, deixe-me dizer, que está a acontecer neste preciso momento e que pode ser de uma enorme utilidade para Portugal, que quase pouquíssima gente fala. Está a acontecer neste momento aquilo que eu chamo uma certa reorganização da globalização. O que é que está a acontecer em concreto? Está a acontecer fenómenos de deslocalização de empresas da Ásia para a Europa e aquilo que nos interessa da Europa do Leste para a Europa do Sul, por causa da guerra. E nós temos que aproveitar isso. Ora, a ICEP, por exemplo. A ICEP está a receber todas as semanas, coisa que não acontecia há poucos meses, pedidos de informação de várias empresas que estão instaladas na zona leste da Europa com a intenção de se mudarem para cá. O que eu quero dizer, este é um dado muito importante, que é pouquíssimo falado, mas que é de uma importância capital. Ora, nós estamos no Sul. A Adidas não recebeu esse memo. Não recebeu. Não. É uma exceção a esta regra. Sim. Mas tem razão, exatamente. É uma exceção a esta regra. Agora, deixe-me dizer, mas o Sul é Portugal, é Espanha, é Itália, é Grécia, é eventualmente a França, ou seja... Temos que competir com eles. Nós precisávamos de estar neste momento a dar algum sinal de políticas para atrair este investimento. E acha que estamos distraídos ou não estamos a fazê-lo? Eu não diria que estamos distraídos. O que não estamos é a mobilizar todos os meios que é possível. E, portanto, economicamente, eu aí faria diferente. Sim. Economicamente. E depois, do ponto de vista social, é assim, eu reconheço que não há dinheiro para tudo, que Portugal não é a Alemanha e que a manta é curta. Mas acho que o Governo tem que ter muita atenção a esta parte, digamos assim, da carestia de vida. Por exemplo, este programa que agora está em execução, acho que vem tardíssimo. Tardíssimo. O pacote da energia? Este pacote, não. Este pacote, digamos assim... Anti-inflação. Exatamente, aquele que há a meia pensão e que são os 125 euros que está aliás, a ser estamos a pago gravar estes no dias. No dia em que começou a distribuição dessa prebenda. Este pacote vem tardíssimo e é impossível pensar que não seja necessário repetir em janeiro, fevereiro ou março. E eu espero que haja condições para isso. Ou seja... E parece-lhe bem que seja transversal. Ou seja, e pegando naquela ideia de que muitas instituições importantes, que vale a pena ouvir, claro, concordo ou não, internacionais, que dizem que os apoios nesta crise devem ser muito afinados a quem precisa, não sejam generalizados nem permanentes. Parece-lhe que o Governo está a seguir essa... Porque dar 125 euros a pessoas que ganham até 2.700 euros é demais ou é de menos? O que é que acha? Eu acho que de facto que a prioridade deveria ser claramente às pessoas de facto de mais baixos rendimentos. Dar mais a menos gente. Exatamente, e dar mais a quem precisa de mais, porque acho que o problema não é da mesma maneira, quer dizer... Quem ganha 700 eu não vou euros... 125 euros, mas quer dizer, mesmo que eu tivesse algumas condições, quer dizer, há muitas pessoas como eu que não precisam disso, mas há outras pessoas que, porventura, precisavam de ter, não 125, mas 300. Ou seja, na parte social, o que é que eu lhe diria? Eu sou muito sensível nesta parte social, porque a parte social, se não for tratada com cuidado, tem duas consequências terríveis. E é preciso ter aqui alguma visão de futuro para não perceber as coisas apenas depois delas acontecerem. É que tem um problema social, que é o aumento da pobreza, mas tem um problema, e tem associado um problema político, que é o aumento de radicalismos e de populismos e de extrema-direita, o que também é perigoso. Portanto, em Portugal, o Chega, nas últimas sondagens, passou da casa dos 7 para os 11. Claro. E, portanto, eu acho que nesta parte social, não estou a dizer que o Governo não tem feito um esforço grande, mas acho que podia fazer um esforço muitíssimo Se fosse melhor. Presidente da República, é outro repto. Que respaldo é que daria... Sim, é um exercício. É um exercício. Que respaldo é que daria a este orçamento? No sentido... Quer dizer, repare, se eu tenho este discurso, eu exercesse a função que se exercesse, em teoria, coisa que isso não se vai colocar, mas se exercesse, faria um bocadinho a pedagogia em torno disto. Repare... Parece-lhe que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazê-lo. Está a fazê-lo, por exemplo, eu acho que ele acabou de fazer uma coisa que me parece útil. Convocaram um Conselho de Estado para a próxima semana sobre as questões económicas e sociais decorrentes da guerra. Isto é um sinal que está preocupado com isto, porque um Conselho de Estado
Já tinha havido um Conselho de Estado sobre a situação da guerra há uns meses e tudo, mas agora só centrado na questão económica e social, significa que está preocupado. Portanto, isso pareceu-me bem. Isso parece-me bem. E andou durante uns tempos a pedir muito ao Governo muito para ao explicar governo o cenário macroeconómico do próximo ano. A situação. E, portanto, eu tenho esperança que... seja feito nos próximos tempos um esforço ainda mais acentuado relativamente à componente social. Não tenho grande esperança no domínio económico, acho que é tudo um bocadinho mais do mesmo. O que foi feito no domínio financeiro é positivo, no domínio social acho que há ainda bastante questão a corrigir. Faz-me um bocadinho de impressão às vezes, deixe-me só dizer então de brincadeira, eu nunca gosto de cristãos novos em coisíssima nenhuma, e também neste plano político e orçamental. Pela obrigação que isso... Parece que o Partido Socialista, de repente, que chegou a esta preocupação das contas certas que não tinha no passado, agora parece que quer ser um bocadinho mais papista que o Papa. Ora, nós temos que conciliar as duas coisas. Sim. Contas certas, sem dúvida, e abandonar isso acho que é um disparate monumental, mas não podemos perder de vista, de facto, a questão social. Diga-me uma coisa, parece-lhe que quer a receita portuguesa, mas nós vivemos ao sabor de outras decisões, do Banco Central Europeu, da Reserva Federal Americana, dos bancos centrais de mais de 30 países, que é subir taxas de juros. Sim. Para este tipo de inflação, que por muitos analistas dizem que é uma inflação com características específicas, tem muito a ver também com a oferta. Sem dúvida. E eu lembro que, por exemplo, o Nouriel Roubini, que é o conhecido adivinho da crise de 2008, ele disse que a recessão e juros altos é uma mistura explosiva. Claro. O Nobel da Economia, o Joseph Stiglitz, também já veio dizer que a subida das taxas de juro não resolve problemas, nem previne uma recessão em 2023, antes a vai agravar. Portanto, por um lado temos estas pessoas a criticarem, por outro temos quase uma unanimidade ao nível de decisores de quem decide a subida das taxas de juros a dizer que esta é a única receita para baixar a inflação. Parece-lhe que sim? O que é que acha disto? Repare, eu não sou especialista. Não é? Sim, claro. Isso não sou. Mas é um observador, apesar de tudo, como observador, não tenho dúvidas que o caminho vai ser este, que a receita vai ser esta. Esta é a receita. Mas tem dúvidas sobre quando houve o Nobel da Economia e o Nouriel Roubini? Bem, o Nouriel Roubini também há que dizê-lo, é um bocadinho arauto das desgraças, não é? Quer dizer, posso ter dúvidas no primeiro momento, mas devo dizer que com os poucos conhecimentos que tenho na matéria, Stiglitz, peço desculpa. Se seguisse, seguia, que é o Nobel. seguia praticamente a mesma terapêutica. Acho que esta é a terapêutica tradicional, a terapêutica normal para baixar inflação. Agora, vai a ter evidentemente consequências sérias do ponto de vista da economia. Por isso é que acho que o risco da recessão no próximo ano é muito sério. É aí que entra aquela questão que há bocadinho ficou no ar, se me permite, que era, uma coisa era o orçamento, outra era o discurso em torno do orçamento. Deixe-me só, se me permite, completar. É verdade, tem toda a razão. Mas joga bem com esta questão que introduziu, que é taxas de juros. Sendo esta a terapêutica que vai ser adequada, isto vai ter uma consequência, evidentemente, no investimento, na economia e potenciando, portanto, o risco de uma recessão. Lá está. É aí que eu, sendo até globalmente a favor do orçamento que o Governo apresentou, tenho dificuldade em compreender aquele discurso muito otimista. Aquele discurso do Primeiro-Ministro. Não, recessão não vamos ter. O Primeiro-Ministro nunca devia dizer uma coisa dessas. Porque não está nas mãos dele evitar uma recessão. Nenhum de nós quer. Evidentemente, mas quer dizer, eu acho que é mais prudente, e acho que é mais aconselhável, e acho que é mais credível, e acho que é muito mais correto para as pessoas o discurso de dizer a nossa previsão neste momento não é essa, mas não podemos excluir esta hipótese. Até depois temos as pessoas que sentem no bolso já claro. A subida, por exemplo, dos seus créditos à habitação. Claro. Há pessoas a pagar 500 euros quando pagavam às vezes 100 e pouco. Tá, repare, e esse é um drama. Vê alguma possibilidade desta gente ser ajudada? Acho que devia ser. Por via de quê? Ouça, há formas para isso. Sim, claro. Há formas. Eu vou dar aqui um exemplo. Pelo menos tenha. Quer dizer, há uma forma que essa, digamos assim, é a ajuda mais fácil. Que é, se você tem, Aurélio, um contrato de 30 anos, é expandi-lo para 40 anos. Portanto, não é uma grande ajuda, mas evidentemente você passa a ter prestações mais baixas. Bom, e esta é relativamente simples, porque o banco também não perde.
O banco não vai perder capital, nem vai perder juros. Agora, do ponto de vista do Estado, acho que há uma forma que o Estado tem de poder ajudar. Hein? É semelhante ao que fez nos inquilinos, que é uma parte dos juros que o beneficiário do crédito à habitação vai ter que pagar por força deste aumento das taxas de juros, uma parte desse juro poder ser deduzido nos impostos. Repare, eu acho que há aqui, em tudo na vida, eu acho que temos que ter aqui alguma coerência. O Governo fez bem na atuação que teve em relação aos inquilinos. Portanto, as rendas poderiam ser aumentadas, segundo o INE, até 5,tal%. Isso era uma pancada enorme para pessoas que não têm possibilidade. E, portanto, o que é que o Governo fez? Do meu ponto de vista, corretamente. E especialmente quando os salários, em geral, no privado provavelmente podem até nem subir, e no público vão subir só para alguns, para os que ganham menos 8%, à volta da inflação, provavelmente abaixo da inflação. Mas a solução que o Governo adotou aí pareceu-me equilibrada, que é, muito bem, as rendas ficam congeladas, máximo 2% de aumento. Mas depois, como os senhorios não têm culpa desse congelamento, o Governo resolveu-lhes o problema por via fiscal. E eu acho que é agora a mesma solução que poderia ser adotada relativamente aos beneficiários do crédito à habitação. E os sinais têm do Governo é que parece pode ir nessa direção? Não. Infelizmente não, mas pressão dos bancos? Mas eu não sei se a situação não se vai agravar brutalmente nos próximos tempos, está a ver? Não sei provavelmente vão ter que deitar a mão de algum modo mais cedo ou mais tarde. Eu acho que em 23 este vai ser um problema sério, e ainda por cima estamos a falar de milhares e de milhares de cidadãos nessa circunstância, portanto... É sempre especialmente a classe média, que é onde se vai buscar dinheiro quando é preciso, não é? Mas eu acho que sobretudo o próximo ano vai ser penalizador para a classe média, funcionários públicos e pensionistas. Energia. O que o Governo está a fazer no domínio da energia, parece-lhe que podemos estar descansados, que as coisas não vão explodir em termos de preços? Eu não diria tanto, quer dizer. Acho que o Governo tem vindo a fazer um bom esforço na área da energia, sem dúvida. O mecanismo ibérico, apesar de tudo, parece ter funcionado. Não, o mecanismo ibérico eu acho que foi globalmente uma boa solução, sobretudo ter conseguido convencer a União Europeia a autorizar esse regime de exceção. A von der Leyen já disse ontem que vamos olhar bem para aquilo, que aquilo parece ter funcionado em Espanha e Portugal, não é? Portugal eu acho que conseguiu, não sei se o mérito foi mais de Portugal ou da Espanha ou dos dois, mas ter conseguido esse regime de exceção foi uma boa lança em África. Mas não resolve depois quem tem que pagar. Claro, e pode ter a prazo que gerar um déficit tarifário. Pronto. Mas enfim, no imediato, perante o sufoco, foi uma boa solução. A solução que o Governo adotou também, de permitir que os consumidores possam mudar do regime livre para o regime regulado, também me pareceu uma boa decisão. Esta última medida anunciada agora de mais uns apoios às empresas no domínio da energia, globalmente, tirando um bocadinho da parte do show-off, também me pareceu na boa direção. E eu acho, em qualquer circunstância, que há aqui um problema que deveria ser... digamos assim, tratado com alguma frontalidade, que é, nós temos dois problemas, um conjuntural e um estrutural. Estamos a atacar neste momento o problema conjuntural, que é a subida rápida, exponencial do custo da energia, que afeta pessoas e afeta empresas e, portanto, chapou, acho que o Governo agiu, de um modo geral, bem. Mas depois temos um problema estrutural. Qual é que vai ser? A energia, mesmo terminando a guerra, depois de terminar a guerra, nós vamos ficar com uma energia substancialmente mais cara do que era antes da guerra. Porque estas coisas não andam para trás. Não andam para trás. Infelizmente. Mas... Exato. E este problema estrutural é aquele menos falado, menos abordado e menos tratado. Ou seja, eu acho que é preciso... E que depois de uma crise vai cair-nos em cima. Ou seja, porque vai permanecer, não é? O que significa... A transição energética parece-lhe a solução? Não, a transição energética é um conceito corretíssimo. Que ainda por cima foi reforçado com a situação excepcional que vivemos, que agravou a situação. Agora, eu acho é que nós temos que andar nesse domínio mais rápido, no domínio da eficiência energética. Tem que ser feito este discurso às pessoas, esta pedagogia, para as empresas perceberem que mais rápido do que pensavam, por exemplo, vão ter que tratar da eficiência energética, da poupança de energia, de ter que condições... No fundo é poupar energia. Pronto. As pessoas e as empresas. Exato. As pessoas e as empresas. As pessoas e as empresas. A Alemanha está neste momento já a fazer, disciplinados como eles são. Está neste momento já a fazer em estado de necessidade. Nós não temos propriamente este estado de necessidade, mas temos este problema estrutural. Ou seja... Temos que olhar para ele. Nós, seja à direita, seja à esquerda, temos de modo geral este problema cultural em Portugal. O que é conjuntural? Nós, perante o problema, arregaçamos as mangas e, de modo geral, fazemos bem.
Pois, já percebi. O problema estrutural fica sempre o velho desenrascanço português. Mas é verdade. Não é? Nós do desenrascanço nacional somos magníficos. Somos o número 1 no ranking europeu. E ouvi-lo ainda também sobre as pensões. Sim. E aquilo para muitos é uma manigância do governo, que é dar aquela metade da pensão antes, para depois a base de cálculo das futuros aumentos já ser menor. O que é que lhe isto... Primeiro, há uma lei que não vai ser cumprida, não é a primeira vez que não é cumprida, mas pronto, claro. não vai ser cumprida. Claro. Mas o que é que isto lhe diz? Como é que observou esta manigância do governo? Manigância, eu não queria estar aqui a comentar, mas... Eu não gostei nada... esta solução do governo. Vamos lá ver, eu distingo aqui entre a forma e o conteúdo. Na forma, achei inaceitável. Quer dizer, o governo fez uma coisa que sabia muito bem que tinha aquela consequência e não o disse. Mas o governo está genuinamente preocupado com o futuro e a sustentabilidade da segurança social? Acho que o ponto não é esse. Não. Eu vou-lhe dizer qual é. Porque esse foi a razão invocada por António Costa. Pois, mas essa não é a razão verdadeira. Acho que o governo, uma vez mais, é a parte orçamental, não é a sustentabilidade da segurança social. É a parte orçamental. Ou seja, isto tem, evidentemente, que a aplicação a 100% da forma que estava prevista na Lei Vieira da Silva vai ter, de facto, um efeito de caráter, não é apenas a questão da sustentabilidade da segurança social, que aparentemente está garantida, felizmente, ainda durante umas décadas, não. Eu acho que é a componente orçamental. E, portanto, o Governo quer, digamos assim, aliviar um bocadinho essa componente orçamental. Eu sou-lhe muito franco, vou ser muito honesto. Eu não sei se um governo do PSD não faria neste plano do conteúdo coisa semelhante. Gosto de ser muito honesto. Voltamos à Tina. Mas é verdade. Sim. Voltamos à Tina. É muito... Sabe, eu gosto de ser honesto. Eu estive por dentro muitos anos e, portanto, sou sempre muito cauteloso nestas coisas. Agora, deste ponto de vista, por causa do exercício orçamental. Agora... Onde eu acho que faria de modo diferente é na forma. Quer dizer, o que eu não acho aceitável, que é absolutamente irritante na forma de fazer política, é você saber que aquilo que está a anunciar vai ter uma consequência nas pensões a partir de 2024. Basicamente as pensões têm uma base de cálculo. Uma base de cálculo de X e vão ter Y, e o Y é 4% a menos, ou 4 pontos percentuais a menos. Tá, isto... E quem fez as contas diz que o governo, provavelmente não propositadamente, quer eu crer, mentiu quando disse que subir usando a fórmula da lei, subir as pensões usando a fórmula da lei, levaria a um recuo da sustentabilidade, já não me lembro quantos anos, mas 13 ou 14 anos. Sim. E agora fizeram-se contas, houve outras pessoas que fizeram contas, calma lá que não é bem assim. Não, exato. Porque eu acho que andaram sempre a encontrar explicações. Quer dizer, isto é sempre aquele ditado popular. O que nasce torto, tarde ou nunca sem direita. E é assim, ele nasceu torto. Nasceu torto porque, se o governo queria fazer aquilo, tinha logo que ter dito às pessoas, olha, esta forma de cálculo é uma coisa excepcional. E isto acarreta um esforço. Acha que os políticos ainda não perceberam que compensa ser honesto no discurso? Acho que há alguns políticos que pensam que... Ser claro, para as pessoas saberem. Sim, ainda para mais, tem maioria absoluta, portanto não há eleições à vista. Não, exatamente. O que é que se pode perder com ser honesto? Mas é um bocadinho a cultura que existe em alguns políticos, seja à direita, seja à esquerda. Há um bocadinho... tem a ver também com a natureza das pessoas. E quando digo ser honesto não quer dizer que está a ser desonesto. Não é sentido, honesto do ponto de vista material, claro, é mais do ponto de vista político, intelectual e tudo. Mas é verdade. Há pessoas que assumem naturalmente as coisas, fazendo pedagogia e explicando a verdade. E há outros que tentam, de facto, ocultar. E, portanto, esta lógica de truques e de habilidades existe. Muitas vezes existe à esquerda, outras vezes existe à direita. Acho que é negativa em qualquer das circunstâncias. E só dá mau nome à política. Mas sobretudo por uma outra razão, é que não vale a pena, porque isto é uma questão de tempo, até que o truque seja descoberto. Sim. Eu vou-lhe dar um outro exemplo que passou. Eu acho que às vezes os políticos apostam na memória curta. Mas hoje já não dá. O grau de escrutínio que existe hoje, que é completamente diferente do que acontecia há 20 anos. É verdade. É muito forte. Mas de qualquer modo também há todos os dias há um caso. E portanto a coisa vai ficando esquecida. Sim, vai esquecida. Mas depois há casos e casos. Sim, não é? Também é verdade. Quer dizer, aquele caso das pensões foi muito forte. Mas isto é um bocadinho a técnica, porque, por exemplo, não sei se reparou um outro exemplo. Acho que era o Jornal de Negócios que dizia ontem, e com razão, que em matéria de déficit orçamental o governo
enviou para Bruxelas uns dados, mas não os meteu no Orçamento de Estado. Já ouvi dizer isso. Que é para mostrar que o déficit estrutural, não sei o quê, como um conceito muito técnico, afinal, quer dizer, há uma grande redução e, portanto, quer mostrar a Bruxelas, leia só os mercados. No fundo é dizer que mas está a gastar menos com a máquina pública, não é? Exatamente. Mas não quer mostrar cá dentro. E as coisas acabam por ser. Não quer mostrar cá dentro para que os funcionários públicos não venham a pegar nesses dados e esfregar na cara do governo. Claro, mas quer dizer, eu acho que esta forma que é de facto um pouco desonesta de fazer política, acho que é das coisas mais inconcebíveis. E é destas maneiras depois que nós alimentamos aqueles que se alimentam do populismo e do tipo de tricas que... Para encerrarmos este setor do orçamento e da crise, eu vou-lhe perguntar se vislumbra cintos de segurança, tábuas de salvação a que as pessoas, o cidadão comum, possa... atirar-se ou agarrar-se, mas antes disso ainda gostava de o ouvir muito rapidamente sobre o que lhe parece aquilo que a União Europeia defende e que Portugal não queria, mas parece que vai ter que ir atrás, vamos lá ver como, que é a criação de uma taxa, que pode ser permanente ou não, sobre os lucros ditos excessivos das empresas. Já está adquirido. Já está adquirido. Parece-lhe uma boa solução? Eu sempre disse que se fosse no quadro europeu não me parecia mal. E foi. Tinha dito, portanto, António Costa salvaguardou a sua posição, era contra, mas... Eu tinha dito, se for Portugal sozinho, acho mal. Porque é um sinal que acaba por ser negativo para os investidores e, portanto, nós estamos a fazer aquilo que outros países não fazem e, portanto, era negativo. Se for no quadro europeu... O que está a querer dizer, só para explicar, é que investidores potenciais em Portugal é lá. Não vamos para ali investir, vamos para a Espanha porque eles lá cobram uma taxa extra. Exatamente. Okay, e, portanto, eu sempre disse, logo num comentário em agosto, que à escala europeia não achava mal. Porquê? Porque ficam todos em igualdade de circunstâncias e resolve-se, digamos assim, o problema social que está subjacente. Muito bem. Quanto às... Para um cidadão que nos está a ouvir, o que é que acha que tem dicas para dar? Não, repare, nós estamos na casa que melhor ajuda o cidadão. A DECO Proteste. A DECO Proteste. Eu vou-lhe dizer, quer dizer, eu acho que a DECO, agora não é por estar aqui... Não, e vamos falar destes 30 anos maravilhosos, sim. Não, quer dizer, eu não sou um grande especialista nesta matéria, mas a DECO Proteste faz um trabalho notável do ponto de vista informativo, do ponto de vista de esclarecimento, do ponto de vista de mediação, do ponto de vista de apoio. Eu próprio, como comentador, uso muitos dados da DECO Proteste. Porque sabe que são fiáveis. São fiáveis, porque há uma marca de independência muito grande. E, portanto, pouca gente sabe da independência da DECO Proteste. É independente de governos, é independente de privados, vive apenas exclusivamente das subscrições das pessoas. Só. Isso é que é não há publicidade, não há nada. Isso é que é mas há muita gente que não sabe disso. Mas é que é notável. Sim. E, portanto, este é um instrumento essencial, porque nesta altura de dificuldades para as pessoas, de ansiedade, as pessoas querem informação. Sabe que isto de alguma forma, mutatis mutandis, faz-me lembrar o período da pandemia e sobretudo ali o período das vacinas e tudo isso. Está a falar da gestão da informação? Na altura, nos meus comentários, eu todas as semanas usava não sei quantos quadros sobre as vacinas. Como imagina... Mas olha que ajudou muita gente a perceber as coisas. Tanto da matéria como qualquer coisa. Não sou nenhum especialista, mas eu tinha a noção, até pelos e-mails que recebia de muitos telespectadores, que as pessoas estavam preocupadas, queriam informação, e às vezes quase informação muito micro, muito do detalhe, do pormenor. E, portanto, a mim até me dava um trabalho imenso. Sabe que até lhe conto aqui uma história engraçadíssima. Um dia recebo um e-mail de um telespectador, que é muito simpático, me disse: fulano, já estou farto, não sei quantos, você agora não tem tempo para falar de política e é só fala da pandemia, das vacinas e tudo isso, e quadros para aqui, para lá, e eu estou a desgostar-me dos seus comentários porque eu quero ouvir falar de política e você assim não fala. E eu, que gosto sempre de responder a tudo o que me escrevem, eu escrevi-lhe um e-mail até dizer assim: olha, meu caro, eu agradeço-lhe imenso e deixe-me dar-lhe 2 ou 3 notas aqui para lhe explicar. E disse: olha, para mim pessoalmente é mais fácil eu fazer um comentário todo ele dedicado à análise política, porque isso é, digamos assim, a minha especialidade, entre aspas, do que fazer um comentário em que 80% do tempo é falar da pandemia, porque essa não sendo a minha especialidade, eu tenho que me informar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que bater à porta. Ou seja, e é engraçado que esse telespectador respondeu-me a dizer: olha, não imaginava. Você afinal tem toda a razão, se puder bater lá um bocadinho político eu agradeço, mas olha, não tinha pensado nisso. E tudo para dizer o quê? As pessoas queriam muito naquela ocasião a informação e, portanto,
eu procurava, obviamente, informação para poder ser útil às pessoas. Neste momento, é um pouco semelhante, agora já não é exatamente comigo, mas as pessoas precisam de estar informadas. E a DECO Proteste é um belo farol nesse... Eu, neste momento, por exemplo, tenho imensos convites para ir fazer uma palestra aqui, uma associação, uma instituição, isso, mas é tudo que é que eu falo um bocadinho sobre o contexto internacional e a situação nacional. As pessoas estão um bocadinho preocupadas com a situação internacional e um pouco a situação nacional, mas eu aí acho que nós temos uma mais-valia. Eu sei que isto que vou dizer é polémico, mas a circunstância de haver hoje uma maioria absoluta acho que é bom para o país, nesta altura. Eu sei muito bem os vícios que tem uma maioria absoluta, eu sei muito bem as vantagens que tem. Mas no quadro... Esteve em duas, conheces por dentro, não é? E acho que como ministro, em muitos momentos é importante, agora também sei os vícios que tem. Mas num momento tão especial quanto este, a estabilidade é importante. Se nós estivéssemos a viver em geringonça, o país estava neste momento ingovernável. Ingovernável. E não é apenas pelas posições que os partidos da geringonça teriam diferentes relativamente à Rússia, à guerra, é também pelas opções económicas e financeiras que havia a fazer. E, portanto, a estabilidade neste momento é uma mais-valia. E há um casamento, diga-se o que se disser, seja de conveniência, seja o que for, um casamento parece funcionar bem entre a Presidência e o Primeiro-Ministro. Sim, mas não acredito que alguma vez vá funcionar mal. Quando a Proteste apareceu, a DECO Proteste apareceu em 92, salvo erro, se não me falha o timeline mental, o Luís Marques Mendes estava a entrar talvez no seu terceiro governo, a segunda maioria estava absoluta. Estava a ser ministro. Exatamente, passou para ministro. Era secretário de Estado antes, era adjunto do Primeiro-Ministro. Exatamente. Lembra-se de aparecer a DECO Proteste? Que olhar é que teve? E se incomodou o poder no sentido que, que aparece um novo player, chamemos-lhe assim, não digo inorgânico, mas não é de partidos, é da sociedade civil. Nem sempre o poder olha com bonomia para estas coisas. Sem dúvida, sim. De resto, esse ano, 92, apareceram duas realidades novas na sociedade civil. A DECO Proteste e a SIC. É verdade. A televisão privada. Foram os fabulosos anos 90 em que tudo era novo, estava tudo a surgir. Exatamente. Mas foi mesmo em 92, a TVI surge, como sabe, um bocadinho mais tarde, mas surge a DECO Proteste e surge a SIC. Repare, eu não tenho já uma noção precisa para ser completamente honesto. Já foi há 30 anos. Relativamente, mas, por exemplo, relativamente à televisão privada, não lhe nego que em muitas cabeças havia dúvidas e preocupações. Que bichos são estes e como vamos lidar com eles, não é? Mas em qualquer circunstância, eu julgo que se alguém tinha receio, em pouco tempo foi percebendo que a dinâmica da sociedade era mesmo assim, está a ver? Nós tínhamos... Foi uma boa década por Portugal, concorrência. Nos anos 90. Acho que foi. Eu, de resto, acho que foi talvez a última grande década. Portugal viveu um grande período até ao fim da década. Ou seja, numa parte dos governos de Cavaco Silva e depois de António Guterres ali até ao final da década. De resto, os números não aumentam, que do ponto de vista do crescimento... Do ponto de vista do crescimento, foram crescimentos sempre acima, em média, de 4% ao ano. Portanto, 4% ao ano são crescimentos que, se hoje tivéssemos, estávamos protegidos. Portanto, eu acho que a DECO foi uma aventura bem sucedida e um sinal de maturidade do país. E eu diria que provavelmente foi a primeira vez na história portuguesa em que o cidadão se sentiu consumidor. Claro. Não só pelos tempos, porque havia mais dinheiro e as pessoas queriam viajar mais, comprar mais, ter mais. Claro. E de repente surge a DECO Proteste a falar de você como consumidor. E esta é uma palavra que empodera, não é? O direito do consumidor. Exatamente. Muito importante. E que nos dá a noção do que somos também e do que devemos exigir. Exatamente. Aquilo que eu acho que a DECO tem feito ao longo destes anos é verdadeiro serviço público, não sendo uma entidade pública. Sim. É verdadeiro serviço público. Porque é serviço público do ponto de vista do objetivo, informar e esclarecer as pessoas. É serviço público do ponto de vista da forma de o fazer, com independência, com credibilidade. E é serviço público naquela perspectiva de que está, de facto, a defender o interesse da comunidade. Portanto,
não é por... Quer dizer, estando aqui ou fora daqui, diria exatamente o mesmo. Acho que é um serviço público que só merece aplauso. Acha que, já agora, e estamos quase a terminar, duas últimas perguntas, o futuro da defesa do consumidor numa era de digitalização acelerada, produtos sem cara, produtos sem balcão, até serviços públicos, como as finanças, esta mediação deixa a gente para trás, por um lado. Isto é uma sociedade que põe problemas novos até à defesa do consumidor. Todos nós estamos a ficar mais velhos. O que é que lhe sugere? Repare, todo o fenómeno da globalização foi muito importante até hoje, mas deixou pessoas para trás. Neste caso, especialmente as pessoas da chamada terceira idade. A digitalização é um fenómeno importante, vai inevitavelmente acelerar-se em todos os domínios. Veja no interior o problema da banca, uma coisa tão simples como ir ao banco. Há pessoas que têm que fazer quilómetros. Sim, mas de facto este mas é uma inevitabilidade. Agora, tem também um problema, de facto, para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais idosas, lidar com esta matéria. São esses os desafios da defesa do consumidor neste momento? Eu não sei o que fazer em concreto. O que sei é que alguém vai ter que se preocupar em ajudar estas pessoas para que ninguém fique para trás. O governo é daquelas matérias em que eu sei dar o caminho, mas não sei encontrar a solução. E, portanto, na modéstia... Mas está a sinalizar Mas estou a sinalizar que esse é um problema. Quer dizer, é um problema em qualquer fenómeno de dinâmica de mudança. Há sempre aqueles que aguentam, vão à frente, se adaptam, evoluem, e há aqueles que de facto ficam um bocadinho para trás. E a uberização da economia neste sentido, a uberização, como se diz, da economia no sentido de haver vínculos muito ténues entre empregadores. Exatamente. Isso preocupa? Claro. Que está a lastrar muito mais rapidamente e os sindicatos não me parecem... Sindicatos e poder não me parecem muito preocupados com isto. E em tempo de crise a tendência é para você reforçar e agravar essa situação. Acha que a defesa do consumidor pode também... E já agora, porque é que os sindicatos também estão mais fracos nestes períodos? Porque em tempo de crise os sindicatos tendem sempre a estar mais fracos. Ou seja, é o medo. O fenómeno do medo. O medo das pessoas de perderem um emprego leva-os muitas vezes a aceitarem soluções que em circunstâncias normais não são boas e, digamos assim, o poder sindical não é tão forte nestes períodos críticos, mas de facto a precarização em termos de trabalho é mais séria. O que está a dizer é que neste momento as pessoas têm medo de afrontar um patrão, por exemplo. Têm medo de afrontar um patrão porque têm medo de ir para a rua. Claro, têm medo do despedimento e, portanto, o medo nestes momentos. Quer dizer, como nós sempre aprendemos a estudar estas matérias, o mercado laboral tem que ser regulado. Porquê? Porque a diferença entre as partes é significativa. Há uma parte mais forte e há uma parte menos forte. Sim. Por isso é que tem que haver Só os ultraliberais é que acham que não deve haver mediadores nessa relação. Porque, de facto, há uma relação que é desigual e que é desequilibrada, tem que ser regulada. E muito bem. Mas nos momentos de crise há um poder que ultrapassa a regulação, que é o poder normal das coisas e que é, evidentemente, o medo. Quer dizer, o trabalhador tem receio de ser despedido e, portanto, aceita normalmente soluções que em circunstâncias normais não aceitaria, sabendo, digamos assim, que o poder de quem tem mais poder é mais poder do que o poder do mais fraco. Tivemos um exemplo recente, muito injusto, os pilotos da TAP que aceitaram temporariamente ver o seu salário reduzido, por exemplo. Com certeza. Agora, o que nós temos é que ter a esperança é que daqui a um ano já possamos a estar a ver horizontes com outra esperança. Eu sou pessimista por natureza, o que é bom, porque normalmente... Por acaso não sou, sabe? Não. E sabe porque é que eu digo? Mas eu acho que isto é um otimismo disfarçado, porque eu acredito que depois a realidade acaba por nunca ser tão má como eu a imaginei. Mas para terminar, como cidadão, consumidor, jurista, Luís Marques Mendes, o que é que o preocupa mais como consumidor? Agora, ponto-se no papel consumidor. O que é que gostaria de ver mais... Como é que eu ia dizer isto? O foco posto, onde é que se gostaria de sentir mais protegido, onde é que vê áreas de maior vulnerabilidade dos consumidores e que quer a DEC Proteste chamar a atenção, quer o Governo no sentido de legislar, o que é que poderia dizer-nos sobre isso, se é que tem algum ponto muito claro? Provavelmente há muitas, mas há duas áreas que eu acho que já está a ser feito muita coisa, mas há duas áreas, que é a área da banca e a área dos seguros,
eu acho que são duas áreas em que é preciso sempre reforçar a informação. Porque... Está a falar de literacia, não é? Sim, exatamente. Porque, repare, por exemplo, na parte da banca, crédito à habitação que acabámos de falar, eu acho que no futuro vai ter que haver alguma pedagogia maior, fazendo de facto aqui um reforço da literacia financeira, porque, você, como sabe, você tem contratos que podem ter taxa fixa, de juro fixa, e taxa de juro variável. Uhum. As pessoas que têm taxa de juro fixa neste momento não estão a sofrer. Não. Sofreram mais durante uns tempos, mas agora estão numa mais situação de estabilidade. Sim. Se este discurso agora fosse feito às pessoas a explicar isto, e se as pessoas pudessem mudar neste momento, optavam por uma taxa fixa para ter uma prestação mais alta. Ou seja, eu acho que falta fazer esta pedagogia no futuro, porque senão podemos voltar ao mesmo. É preciso fazer esta pedagogia. Uhum. Sei lá. Parece-lhe que o futuro vai ser cada vez mais assim, ou seja, sempre mais incerto e menos previsível, e logo soluções que permitam encargos fixos é melhor do que andar ao sabor da ventania. Depende talvez dos setores e das circunstâncias. Sim, mas claro. Há uma coisa que é muito importante, que é reforçar a literacia financeira do cidadão, neste caso do cidadão português, porque há outro cidadão europeu que tem um pouco mais do que nós, portanto, somos como somos, e, portanto, dar mais instrumentos de decisão ao consumidor. Isso é fundamental. A banca é um dos setores, os seguros é o outro, e em geral, mas se eu tivesse que definir uma linha de orientação, é assim: vamos reforçar a literacia financeira do nosso compatriota. Porquê? Porque isto vai ser importante no futuro. Há uma coisa, eu acredito que a guerra vai acabar, evidentemente, acredito que nós na sua cabeça, mais ou menos daqui a quando? Eu admito que acabe no próximo ano. Eu explico só porque é que acredito. Agora, não me pergunte se é em janeiro, em março ou em dezembro, isso não sei. Eu estou a deixar isto por ao fim, porque sei que é otimista e, portanto, quero deixar uma palavra de esperança. Mas eu sou muito realista, ao contrário do nosso querido Primeiro-Ministro, eu sou muito realista. É assim, eu acho que acabará no próximo ano, porque eu acho que há dois fenómenos em 2024 que não são irrelevantes do ponto de vista político. Você tem eleições na Rússia e você tem eleições nos Estados Unidos. Isto pesa. Está bem, também tem eleições na Ucrânia, já não mesmo num regime como o russo, não é bom ir para eleições com uma coisa por acabar, não é? Não. E que parece um fiasco, ainda para mais. Não é. Como nós estamos a ver, apesar daquele regime, começam a surgir ali focos de contestação. Portanto, não é. E para os Estados Unidos, evidentemente, que também não é. Portanto, eu admito que 23... O cataclismo nuclear nem se lhe põe como cenário. Repare. E sabe porque é que eu digo isto? Porque hoje assustei-me, foi um pensamento, eu nem devia estar a dizer isto, porque isto é mesmo ser alarmista. Sim. Mas esta pressa que os russos de repente têm em querer avisar a população da zona de Kherson para evacuarem, deixam-me preocupado. Será que eles querem aquilo limpo a fazer uma coisa inenarrável? Eu não sei, repare, evidentemente eu não sei, nem sei, claro, eu nem sabe ninguém. Quer dizer, acho que é possível, não me parece provável. Eu, sobretudo, não me parece provável porque, do ponto de vista dos alinhamentos internacionais, a Rússia corria um risco seríssimo. Perdia a China. Logo, e, portanto, isso é um isolamento brutal. A Rússia está brutalmente dependente Então deixe-me ser má pessoa. Não exploremos esse cenário, que só nos vai deixar a todos muito... Sim, exatamente. Mas estava a dizer que é otimista e, portanto, pensa que a guerra vai acabar para o ano. Penso que a guerra vai acabar para o ano. Penso que mesmo que tenhamos recessão, eu julgo que pode, enfim, não levar muito tempo. Ou seja, o período mais difícil para mim é agora e até ao fim de março. Este é o período mais difícil. Em que eu, se pudesse recomendar, se fosse conselheiro de alguém, recomendaria uma grande pedagogia de valores, ou seja, o combate em torno dos valores. Segundo, uma grande preocupação social, porque acho a única forma de combater a pobreza, por um lado, que já é grande, e, por outro lado, os populismos que me preocupam muito, porque acho que só conduzem a destruir, não conduzem a construir coisíssima nenhuma. Portanto, para mim, estas eram
duas grandes preocupações que eu teria. No resto, quer dizer, eu tenho fé que o mundo vai continuar a ser instável, incerto e imprevisível. Isso faz parte da ordem das coisas, Da não é? ordem das coisas. Mas vai ser melhor. Eu espero que daqui a um ano seja bastante Ficamos melhor. Seja bastante com melhor. essa nota de otimismo. Você não resolve nada, mas ajuda. Ajuda pelo menos a baixar um pouco a ansiedade. Porque vivemos tempos muito ansiosos há muito tempo. É verdade. Foi a Troika, foi o Covid, agora esta guerra, enfim. Exatamente. É verdade. Luís Marcos Mendes, foi um imenso prazer. Muito obrigado por ter vindo. Tem muito gosto também. A este duplo Obrigado. aniversário, se quiser, quer dos Exatamente. 30 anos da DEC Proteste, quer do ano do podcast Pode Pensar. Muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado pela atenção. Obrigado também a quem nos ouviu. Saiba mais como navegar neste tempo de incerteza em dec.proteste.pt/poupar-crise. Ajuda para tentar fintar a inflação não falta por lá. De resto, subscreva e siga este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. Pode também ouvi-lo no YouTube e ainda em deco.proteste.pt. Este episódio teve, como sempre, coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo, com sonoplastia, de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.